Meu nome é Sabrina Emily, sou aluna do terceiro ano D do Colégio Jackson Figueiredo. Vou falar sobre gripe espanhola. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Para manter o ânimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos de doenças e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres para relatar os efeitos de pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a greve, enfermidade que acometeu o rei Afonso XIII. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especulamente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. Agora eu vou falar sobre a Grande Depressão e os fascismos. Os anos felizes. Na década de 1920, a produção industrial dos Estados Unidos aumentou significativamente. Na época, os EUA eram a maior economia do mundo. Para a população, aqueles foram tempos de prosperidades e otimismos. Os anos 1920 ficaram conhecidos como anos felizes. A Grande Depressão. Os anos felizes foram acompanhados de um grande investimento na Bolsa de Valores. Atraídos pelo lucro fácil, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na Bolsa. Razões da Grande Depressão. Apontam-se 3 razões para a Grande Depressão: a concentração de riquezas nas mãos de poucos, a crise agrícola, tendo uma vista que os anos felizes estavam ligados à indústria não agrícola, que por consequência ficou em crise, a concorrência que a Europa passou a fazer aos EUA no mercado internacional. Os países europeus na época estavam começando a se recuperar. A concentração de riquezas, a concorrência europeia e a crise agrícola contribuíram para que houvesse uma crise de produção.